Olá magos e magas, eu sou o Dan e sejam bem-vindos a AniShounen. Hoje, finalmente, a gente vai seguir com os vídeos de Black Clover aqui no canal e dessa vez com uma lista, sim. Iremos ver os clãs mais poderosos de Black Clover, ordenados de acordo com seus níveis de poder. A gente sabe que em Black Clover existem vários clãs, cada um com seu próprio estilo de magia e quantidade de mana também. Além disso, com seus próprios poderes inatos, e então a gente vai falar sobre eles aqui nesse vídeo de hoje. Hoje eu conto muito com o seu apoio pra deixar o likezão, seu gostei é super importante. Vamos tentar cumprir a meta de 7.000 likes nesse vídeo de hoje. Eu também conto muito com você pra se inscrever aqui no canal se ainda for novo por aqui. E agora sim, sem mais delongas, bora pro vídeo! Galera, então, vamos começar com o clã dos humanos em Black Clover. Basicamente é o clã central da história que a gente conhece, afinal é o clã dos protagonistas. A maioria deles são humanos do reino de Clover e inclusive, este é o clã dominante no mundo de Black Clover. Eles acabam perdendo um pouco em quantidade de mana e em poderes mágicos, mas acabam conseguindo vencer outros clãs por terem muito mais membros. Não só isso, não apenas tem uma população maior, como os humanos ainda possuem muito mais tecnologia e assim eles conseguem compensar um pouco a sua falta de poder mágico. A magia humana ainda tende a ser mais técnica, ou seja, eles estudam mais sobre como utilizar os seus próprios poderes do que agir por instinto. Este na verdade é o único clã que realmente faz isso. A gente ainda sabe que o clã dos humanos aparentemente tinha conflito com os outros clãs, e isso por causa dos poderes mágicos que os outros possuíam. Os humanos desejavam ter tanta mana, tanto poder mágico assim como os outros clãs, como por exemplo o clã dos elfos, e por esse motivo, muitas vezes os humanos decidiam enfrentá-los com medo do que eles podiam fazer graças aos seus poderes serem maior. Então assim a gente já viu vários conflitos em Black Clover, inclusive os que deu início a toda a história da obra. A batalha entre o Rei Mago e também o Grande Demônio, que na verdade era um elfo. E tudo isso aconteceu por um demônio manipular os dois clãs. Como o clã dos elfos e o clã dos humanos já estavam em conflito, pelo fato dos humanos temerem a mana dos elfos e os elfos temerem a população e também a tecnologia humana, além do fato de saberem que eles desejavam suas manas, fizeram com que um conflito já nascesse entre esses dois clãs. E no fim de tudo, um demônio se aproveitou disso para tentar escapar livremente no mundo dos magos. E assim o que aconteceu, esses dois clãs acabaram se tornando grandes inimigos, o que levou ao grande ataque ao clã dos elfos há 500 anos atrás. E já que a gente já começou a falar sobre eles, vamos seguir falando sobre o clã dos elfos, que agora a gente descobriu que existem dois clãs. Sim, os elfos são um dos clãs que mais possuem mana em Black Clover e inclusive eles sempre dizem que são abençoados pela mana. Todos eles possuem um poder mágico enorme e sim, acabam sendo especialistas em sua magia instintivamente, e por esse motivo eles já agem por instinto. Eles sabem como utilizar desde sempre o seu próprio poder mágico, e como se consideram abençoados pela mana, eles não agem de maneira muito técnica quando utilizam o seu poder. Na verdade, eles acreditam mais que suas magias irão os proteger e que suas magias acabam sendo superiores por isso. E isso não fez deles serem mais fracos. Na verdade, eles tinham sim uma grande ligação de seus corações com os seus próprios poderes. Isso inclusive gerou aquele conflito entre o clã dos elfos e dos humanos. Afinal, os humanos temiam este controle e ligação que os elfos tinham com seu próprio poder. E assim, então, um grupo de magos humanos da realeza tentou criar ferramentas mágicas para roubar o poder dos elfos para eles. Eles queriam possuir a mesma mana élfica e também a mesma ligação que eles tinham com a sua própria magia, mesmo que para isso eles tivessem que tirar a vida de vários e vários elfos. E aí, como eu disse, aquele demônio conseguiu manipular a todos para que isso realmente acontecesse. Acontece que agora a gente sabe que uma humana que estava prestes a se casar com o líder dos elfos, Lich, ela conseguiu escapar com um dos seus filhos. E então eles viveram em Elícia. Ali um novo clã dos elfos foi formado, um clã que era composto não só pelos descendentes do líder dos elfos, como também como os descendentes reais da realeza humana. Ou seja, em Elícia vivem os verdadeiros príncipes de Clover. Afinal, eles são descendentes direta de Tetia Clover, que é irmã do primeiro rei mago Lumiere Clover. Acontece que mesmo assim agora já não vivem mais tantos elfos. Na verdade, aqueles que formam a maior população de Elícia são os elfos que foram reencarnados graças ao demônio Zegrid também. Aqueles que acabaram atacando o reino de Clover buscando uma vingança sem saber que estavam sendo manipulados por um demônio. Agora é eles que vivem em Elícia, e ali o clã dos elfos será reconstruído. Não só isso, como existe um outro clã que também é tão poderoso quanto o clã dos elfos e também possui uma enorme quantidade de mana, tanta mana quanto os próprios elfos. A gente não possui muitas informações sobre este clã, mas agora que a gente já falou um pouco sobre o clã dos elfos, a gente consegue saber um pouco mais sobre o poder dele. Fica muito mais fácil falar sobre este poder. Este é o clã dos anões, que basicamente só conhecemos um dos seus membros como uma menção, a Charme. Ela aparentemente é filha de um anão com uma humana, e basicamente assim nasceu o seu poder. Charme é citada então como uma descendência do clã dos anões, que a gente não sabe se ainda vivem próximo ao reino de Clover. Eles viviam junto aos elfos e aos humanos, mas agora já não existem muitas informações sobre eles. Acontece que aparentemente eles têm uma enorme habilidade física, o que a gente viu com a segunda magia da Charme, e também possuem muito poder mágico. A Charme possui dois poderes, o seu poder como humana, que é a sua magia de algodão, e a magia de comida, que é o seu poder vindo do clã dos anões. E
assim, a gente via que o segundo poder era muito maior em combate do que o primeiro. Inclusive foi capaz de se ligar completamente ao novo poder que a Charme conseguiu ao estudar as runas mágicas. Ela se tornou poderosa a ponto de conseguir enfrentar um elfo quando estava utilizando o poder do clã dos anões. E os próprios elfos mencionaram este clã como sendo muito poderoso. E eu acredito que sim, futuramente em Black Clover a gente pode ver outros membros deste clã, porque o universo de Black Clover é muito grande, então existem muitas explicações que podem surgir. E um outro clã que a gente conhece também é o clã espiritual. Sim, a gente sabe que existe um pequeno clã em Black Clover que aparentemente possui apenas 4 membros, e estes são os 4 espíritos elementais de Black Clover: fogo, água, terra e ar. Estes espíritos possuem uma forma rara de magia, que é a magia espiritual, e basicamente eles utilizam essas magias ao lado de um mago que eles escolheram, como por exemplo Abel, que escolheu ficar ao lado do Yuno. E a gente viu que um mago que esteja lutando ao lado de um espírito elemental consegue inclusive enfrentar alguém do clã dos elfos, por exemplo, e inclusive já vimos batalhando contra demônios também. Isso mostra o incrível poder que um espírito elemental possui, e também o poder que eles conseguem atingir ao lado de um mago que escolheu. Inclusive o mago pode se assimilar, se fundir ao espírito e assim conseguir muito mais poder. A gente conhece a Sylphie, que é o espírito elemental do vento, que agora está ao lado do Yuno, e então está se fortalecendo ainda mais agora dentro do Grimório do Garoto da Magia do Vento. Eles agora pretendem enfrentar um dos líderes da Tríade, um dos demônios mais poderosos do mundo de Black Clover atualmente. Também conhecemos o espírito do fogo, a Salamandra, que era parceira da Fana, mas agora está ao lado de Fuegoleon Vermilion e o escolheu como seu novo receptáculo do poder. Entre os 4 grandes espíritos elementais, o poder da Salamandra é conhecido como o maior poder de ataque e maior poder de combate. Temos também o espírito da água Ondine, que está no reino de Hurt e fica ao lado da rainha Loropédica, assim como todas as outras rainhas. O espírito elemental da água fez um contrato para permanecer protegendo aquele reino. E ainda existe um espírito elemental que é desconhecido, a gente não conhece seu poder. Inclusive, a gente sabe que a magia espiritual e o clã dos espíritos é tão antigo quanto todos os outros, afinal os elfos de 500 anos atrás os reconhecem diretamente e mostram ter uma ligação com todos eles. A gente também tem agora, por fim, o clã dos demônios. Este é o clã aparentemente mais poderoso até o momento em Black Clover. Eles possuem magias de outro mundo, magias demoníacas que são capazes de lidar com qualquer outra magia de todos os clãs, sendo ele bem maior do que todos eles. Inclusive, os magos mais poderosos que conseguem atingir um nível alto de magia de todos os clãs são chamados de magos de nível arcano. E eles possuem uma magia especial que é muito rara e muito difícil de aparecer. Então, no clã dos demônios, todos eles possuem essa magia, o nível arcano. E aqueles que são possuídos por demônio também automaticamente ganham este nível de poder. Isso mostra que é completamente diferente de todos os outros, e não só isso, no outro mundo, todas as magias parecem ter uma interferência direto com a realidade, assim como as magias arcanas. E a gente via que os magos mais poderosos de Black Clover não conseguiam lidar com um demônio de alto rank. A gente viu vários capitães enfrentando o Zegrid, por exemplo, que era um demônio de alto rank mais fraco, vamos chamar assim, e mesmo assim todos quase foram derrotados. Então os demônios de mais alto nível são quase invencíveis, e a gente segue agora sabendo também que existem divindades em Black Clover. Vou citar mais como uma menção, não dá pra gente se aprofundar muito porque não a conhecemos, mas a gente agora conheceu a Dríade, que vive ao lado do clã dos elfos no novo clã dos elfos em Elícia. A Dríade possui muito poder, aparentemente é ela que tem uma ligação direta com a magia élfica dos elfos, e não só isso também, como a Dríade pediu para os elfos que estavam ao seu lado enfrentar a Vanica, que é uma das usuárias de poder demoníaco mais poderosas do mundo de Black Clover. E a Dríade acreditou que estando ao seu lado os elfos tinham poderes para vencer, o que nos faz acreditar que essas divindades são tão poderosas quanto os demônios. Mas essa é a nossa lista de clãs de Black Clover, comenta o seu clã preferido aí embaixo, fechou? E por hoje é isso, muito obrigado por terem assistido até aqui, eu espero muito de coração que todo mundo tenha curtido. Eu vejo vocês no próximo vídeo, até lá, um grande abraço e tchau!